Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é explicar a diferença entre compreensão e interpretação, mostrando como a interpretação é algo que se soma ao processo da compreensão. Vamos lá. Este é o canal Epifanias em Linguística Aplicada, com vídeos para professores, comunicadores e pessoal da informática. Se gostar, dê seu like, veja os outros vídeos do canal e compartilhe. Se não estiver inscrito, se inscreva. É só clicar e você ajuda a divulgar nossos conteúdos. Vou começar minha epifania de hoje com um pequeno teste de conhecimentos, daqueles testes que todo mundo condena e todo mundo faz. Múltipla escolha. Na verdade, mais simples ainda, um falso verdadeiro apenas com pares de frases. Portanto, ainda mais condenável, mas suficiente para testar se a gente sabe ou não sabe o que é interpretação e o que é compreensão. Vamos ao primeiro par. Temos aí duas frases. Frase 1. Ninguém me interpreta. Frase 2. Ninguém me compreende. As duas frases são possíveis em português, mas tem uma que soa estranho. É a frase é a frase 1. Normalmente ninguém falaria assim. O normal é dizer, ninguém me compreende. Vamos agora a mais um par de frases. Frase 1. Não sei compreender. Frase 2. Não sei interpretar. A frase estranha aqui é a frase 1, não sei compreender. Vamos inverter agora. Vamos escolher a frase que não é estranha, aquela que é normal. Frase 1, me ensine a interpretar. Frase 2, me ensine a compreender. A frase normal é a frase 1. Me ensine a interpretar. Último par de frases. Para encerrar. Frase 1. Me compreenda este poema. Frase 2. Me interprete este poema. Frase normal. Me interprete este poema. Ou seja, no fundo, podemos não saber explicar na teoria a diferença entre o que é compreensão e o que é interpretação, mas intuitivamente, na prática, sabemos usar muito bem as duas palavras. Vamos dar agora um pequeno mergulho teórico e mostrar a importância do interlocutor, aquela pessoa com quem a gente conversa lá na interpretação. Para facilitar nossa vida, vamos classificar o verbo compreender como o verbo de processo e o verbo interpretar como o verbo de ação. Alguns verbos podem ser usados como ação e como processo. É o caso do verbo interpretar. Vamos ver isso em dois momentos. No primeiro momento, vamos ver interpretar como um processo. Isso acontece dentro da nossa mente. Cria-se uma conexão com alguma coisa que está fora de nós. No segundo momento, interpretar é uma ação. É quando o intérprete age sobre o mundo e normalmente com o outro, o interlocutor. Vamos começar pelo segundo momento. Vejamos a frase: o professor interpretou o poema para o aluno. Alguém, o professor, agiu sobre alguma coisa que está no mundo, o poema, para fazer alguma coisa para o outro, o aluno.
tudo isso está visível, explícito e claro. É uma frase sem nada de secreto. Uma frase como: o padeiro alcançou o pão para a menina. Ou seja, interpretar é um verbo de ação. É algo que se faz, normalmente falando, escrevendo, às vezes berrando, agitando os braços, sacudindo a cabeça, outras vezes cochichando ao pé do ouvido, mas sempre envolvendo ação, explicitamente fazendo algo para alguém. Este é o segundo momento. Vamos agora ao primeiro momento, quando vemos interpretar como processo. No primeiro momento desta aula, mostramos alguns exemplos do verbo interpretar não como um verbo de processo, mas como um verbo de ação. Usando um teste semelhante ao que vimos antes, vamos agora fazer uma inversão. Usar o verbo interpretar não como ação, mas como verbo de processo. Olhando o par de frases na tela, qual é a frase que não é estranha? Aquela que é normal. Frase 1. O aluno deve interpretar o que lê. Frase 2. O aluno deve compreender o que lê. Desculpem a brincadeira. Não há uma frase estranha aqui. As duas são normais. Seria anormal se eu tentasse transformar o verbo compreender em um verbo que não fosse de processo. E eu dissesse algo como: o aluno deve compreender o texto para o professor. Vamos deixar de lado complexidades como: o aluno deve compreender o texto, vírgula, para o professor. Resumindo, temos o seguinte: a palavra compreensão, no sentido que usamos aqui, é uma conexão, uma fusão, um gancho, uma espécie de processamento de dados que fazemos entre algo que está em nossa mente com algo que está lá fora, no mundo. Interpretação é também isso. Tem essa conexão entre a mente interna e o mundo externo. Mas interpretação tem algo mais, algo que a compreensão não tem. A interpretação vai além. Permite uma espécie de triangulação com o interlocutor. Isto é, põe o intérprete em um dos ângulos, o objeto interpretado no segundo ângulo e, opcionalmente, o interlocutor no terceiro ângulo. Na sua origem, a missão do intérprete era prever o futuro de alguém nas entranhas de um animal. Essa característica de desvendar segredos para conhecimento do outro ainda permanece no conceito de interpretação. A meu ver, esse é o conceito que mais nos interessa quando investigamos a interpretação. O que temos para dizer ao outro a partir daquilo que estamos observando? Gente, por hoje é isso. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Muito obrigado pela atenção.